dia 3 de março de 2024, eu trago para vocês um assunto que eu já falei sobre ele lá no icaro.med.br/hormônios, tá? Nos meus vídeos do YouTube, no meu site, nos posts, né? Nos mais de 10 mil posts no Instagram e nas centenas de vídeos no YouTube. Mas eu tinha que trazer esse vídeo para vocês hoje para alertar vocês sobre um grande perigo que tá por aí, tá bom? Que é a prescrição de doses excessivas de hormônios por vários profissionais de saúde por aí, não só médicos, tá? Médicos é que tem a habilitação de prescrever hormônios, não precisa ser endócrino, gineco, tá? Qualquer médico tem a habilitação para prescrever hormônios, tá bom? Dentistas podem prescrever hormônios apenas se for para a saúde bucal. Tem a resolução número 199 do Conselho Federal de Odontologia que proíbe dentistas de promover, ministrar ou divulgar curso de modulação, reposição ou suplementação hormonal e que permite para os nobres dentistas utilizarem o contexto de prescrever hormônios apenas para melhorar a saúde bucal, ok? Então, eu preciso começar essa live com uma sequência de frases para vocês, um período que vai resumir bem o que vocês precisam sair dessa live sabendo, ok? Primeiro, só tem a mínima chance de não ter efeitos colaterais ou até doenças causados ou agravados pelo uso excessivo de hormônios quem tenha 3 condições. Hábitos de vida excelentes, todos os hábitos de vida, que eu explico no icaro.med.br/12 passos, no icaro.med.br/saúde, tá? E que eu explico no icaro.med.br/mini curso, um mini curso gratuito de saúde para vocês. E esses hábitos de vida eu falo também, mais recentemente, no meu livro gratuito, lançado em outubro de 2023, quer dizer, bem recente, esse aqui, ó, O Domínio Sua Saúde, tá? Esse livro que vocês podem baixar gratuitamente no www.dominiosuasaúde.com.br, tá bom? Gratuitamente. Então, voltando pro tema do vídeo. Só tem a mínima chance de não ter efeitos colaterais ou até doenças causadas ou agravadas pelo uso excessivo de hormônios quem tenha 3 condições. Hábitos de vida excelentes, todos eles, os que eu explico nessas fontes. Uma genética bem favorável, ou seja, que não seja uma genética, uma tendência familiar de ter doenças graves, e que seja uma genética forte, tá? E um bom meio ambiente que o cerca, sem tanta intoxicação, poluição, estresse, agressões em geral, tá bom? E a gente sabe que a maioria das pessoas não tem essas condições tão boas assim. Caso contrário, é quase certo e inevitável que os sintomas e doenças desse uso excessivo de hormônios venham a aparecer com o tempo. Quase inevitável. Tudo bem? No começo, a pessoa que está usando doses excessivas de hormônios, ela pode até se sentir ótima e até melhor do que antes de usar. Por quê? Porque, afinal de contas, ela está inundando o corpo dela com substâncias mensageiras, porque hormônios são mensageiros dentro do corpo, tá? De ordens do cérebro para as glândulas e das glândulas para o corpo, tá bom? E também entre o cérebro e as glândulas, e de volta, tá? É claro que ela pode se sentir ótima e até melhor que antes no começo, porque ela está inundando o corpo dela com substâncias mensageiras, que caem a cada ano de vida nosso por causa do envelhecimento. É aceitável que os hormônios venham caindo à medida que a gente envelhece, por vários fatores, entre eles o envelhecimento das próprias glândulas que produzem os hormônios. Tudo bem? Agora, com o passar dos anos, o excesso de hormônios vai levar a sintomas e doenças, porque tudo em excesso faz mal. Gente, água. 75% do corpo é água, 72% do cérebro é água e 92% do sangue é água. Mas se você colocar para dentro do seu corpo de uma vez, por exemplo, mais de 10 litros de água, você pode ir parar no pronto-socorro e até morrer. Todo excesso faz mal. Ou ir aumentando o consumo de água e consumir excessivamente por muito tempo. Tá? Então é de uma vez ou em excesso ao longo do tempo. Proteínas. Eu adoro uma dieta rica, principalmente em proteínas, tá? Eu faço diariamente. Eu oriento a maioria dos meus pacientes, não todos, a ter uma dieta mais com proteínas, fibras, gorduras e carboidrato, nessa ordem, principalmente fibras, proteínas, fibras, gorduras e menos carboidratos, tá? Agora, uma dieta rica em proteínas não significa com excesso de proteínas. O excesso de proteínas pode detonar seus rins e seu fígado e causar problemas até na circulação do sangue. Para falar poucas coisas. Glicose. Glicose é um dos principais combustíveis de todas as células do corpo. Mas em excesso, a glicose vai levar a gordura no fígado, síndrome metabólica, vai levar diabetes mellitus e pode levar até neurodegenerações, padrão Alzheimer e outras. Então, gente, todo excesso faz mal. Por que você acha que de hormônio não faria? Ok? Então vamos lá. Por que essa live? Eu coloquei um roteiro aqui do lado para não esquecer de falar nada para vocês. Vocês acham que eu gosto de vir aqui e criticar o trabalho de outros profissionais? É claro que não. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Mas o meu compromisso é trazer para vocês informações que tragam saúde. Todos os meus 9 livros são de saúde. E o último é gratuito, sabe? E não tem nada no livro que não tenha comprovação científica, nem prática nesses meus 25 anos de medicina e de troca de experiência com médicos, tá? Então, até os meus livros visam saúde básica. Então, se eu vejo uma coisa que pode detonar a saúde de vocês, e vejo muitos de vocês acreditando nisso, eu preciso vir aqui para pelo menos dar a minha opinião e dar chance para vocês de, através do conhecimento que liberta, que salva, que é poder, vocês poderem formar um juízo crítico de vocês e verem no que vocês vão acreditar. Vocês são livres para acreditar no que vocês quiserem, tá? Mas vamos lá. Nos meus últimos meses aqui de consultório, tanto em atendimentos online de gente do Brasil e do mundo todo, tá? Quanto nos atendimentos presenciais de consultório, eu tenho sido procurado por muitos pacientes que foram tratados por um certo profissional de saúde por aí, não vou dizer o nome por questões éticas, não é médico, tem doutorado em ciências médicas, tá? E durante um tempo muitas pessoas acharam que era médico, não é, tá? E esse profissional de saúde já tem o seu registro cassado na sua área de atuação em saúde de origem, que eu também não vou falar qual, tá? Uma vez que a resolução 199 do Conselho Federal da classe dele proíbe os profissionais da classe dele, né, de promoverem, ministrarem ou divulgarem cursos de modulação, reposição ou suplementação hormonal. E aí ele continuou dando curso, né, e foi preso em flagrante recentemente. E esses pacientes estavam com vários sintomas e doenças, que quando eu fui investigar, os sintomas e os exames desses pacientes iam investir em 1 hora, 1 hora e meia, até 2 horas de consulta, tá? Mais o retorno, que tem 1 hora, 1 hora e meia de duração, tá? E eu vi que em comum todos esses pacientes, dezenas, tá? Estavam com níveis excessivos de vários hormônios, e olha que nem todos os hormônios a gente tem exame convencional para detectar, tá? O excesso. Então eles deviam ter excesso de vários hormônios, a mais, tá? E eu vi que eles tinham em comum níveis excessivos de vários hormônios, histórico de uso recente de overdoses desses hormônios por meses ou até anos, e tudo sob a prescrição desse profissional ou de alunos diretos deste profissional. Tá? Eu conheço esse profissional pessoalmente, há quase 10 anos atrás, demos palestra em um evento, tá? Eu dei palestra, depois colocaram ele para palestrar também. Vi que na época era um cara que sabia muito de hormônio, muito mesmo, tá? Mais do que vários profissionais de saúde, incluindo médicos por aí, tá bom?
Com o tempo a gente foi se distanciando, eu fui sabendo de umas ideias, de uns ensinamentos que o cara tava fazendo, sabe? E aplicando testosterona nas pessoas dos cursos que dava, isso aqui é vida, pode usar, não precisa de exame não, e vão usando, vocês vão ficar bem. Gente, uma loucura, tá? Uma loucura. Até que vários parceiros de negócios e de prescrição e tudo deles, tá? Se afastaram, sabe? Ele queimou o nome da modulação hormonal bioidêntica no país, tá? Isomolecular, ou seja, com hormônios cuja estrutura molecular é a mesma dos que você produziu a vida inteira, sabe? E hoje em dia tá aí, na minha opinião, adoecendo milhares diretamente e possivelmente milhões, através de quem acredita que a prescrição excessiva de hormônios, ela seja o elixir da juventude, da vida eterna e da saúde total. Não existe isso através de excesso de hormônios, tá? Então, como eu sou cristão, eu gosto de ser justo com as pessoas. E há muito tempo eu não estudo nenhum material dele, eu estudei nessa época atrás, quase 10 anos atrás. Eu resolvi, deixa eu ver na internet o que esse profissional de saúde está propagando. E peguei vídeos de alguns meses atrás, onde o cara fala algumas coisas como: gente, hormônio é combustível para o corpo, principalmente a testosterona. Pelo amor de Deus, gente. Hormônio é mensageiro, hormônio não é combustível para corpo nenhum. Nem nosso, nem de nenhum animal. Não é. Combustível é glicose, é proteína, é gordura, tá? Bons hábitos de vida que trazem água, oxigênio, tá? Agora, isso tá lá nos hábitos de vida, no meu livro, que eu já falei pra vocês podem baixar gratuitamente, vai ajudar vocês, vai ajudar a mineração, tá bom? Aí eu falei, caramba, de onde o cara tirou que hormônio é combustível pro corpo? Não é. Segundo, que a queda hormonal é o fator que faz o corpo envelhecer, tá? Mas, gente, tem mais de 30 teorias de envelhecimento. E esses mecanismos de envelhecimento, todos, eles coexistem em nós. A gente envelhece por inflamação, a gente envelhece por atingir o limite de Hayflick, tá? Limite, se não me engano, de 60 e poucas multiplicações celulares, que quando atinge, tá? A célula vai entrar em senescência, vai ser marcada para morrer, entendeu? E todo organismo tem um tempo de validade. Dá para estender a vida, os telômeros, a gente faz uma live sobre isso no futuro, tá? Mas não dá para você falar que envelhecimento é só por cair nos hormônios, não. Tem um envelhecimento natural, limite de Hayflick, inflamação, teoria dos danos acumulados, teoria do dano mitocondrial e da insuficiência de mitocôndrias com o tempo, sabe? Teoria da intoxicação, são muitos fatores possíveis. Então não dá pra alguém pegar e falar, gente, tudo é hormônio. Não, tá errado, ok? Terceiro, foi dizer que a mãe dele tem mais de 80 anos e tá ótima, com a testosterona de 2.800. Gente, pelo menos pro melhor laboratório do Distrito Federal, considerado aqui Top of Mind, o SEI, e pro LabMed, que é outro laboratório excelente aqui do Distrito Federal, uma mulher, teoricamente, está em excesso de testosterona quando ela tem a testosterona acima de 70. Tá? Não sei que nível é esse que ele arrumou de 2.800, sabe? E eu penso o seguinte, olha, se a mãe tá bem com esse nível, ela deve ter hábitos de vida excelentes, ela deve ter um meio ambiente excelente, uma genética excelente. Caso contrário, eu só posso pensar que isso é mentira ou que está adoecendo a própria mãe. Não tem como pensar outra coisa. Coloca aí nos comentários se vocês acham que eu tô louco. Não é possível, eu tô usando a lógica para raciocinar. Tá bom? E por último, eu vi numa live dele que em caso de sintomas e doenças, a primeira coisa que todo mundo deveria fazer é repor os hormônios. Gente, em caso de doença, a primeira coisa que você tem que ver é se a doença é de urgência ou de emergência. Tá? Se for de urgência ou emergência, procure um pronto-socorro, seja medicado ou medicada, diagnosticado, exames, até internado para tratar. Tá bom? Quando a doença permite um tratamento de consultório, doenças vêm principalmente de acordo com Hipócrates, pai da medicina. Já falou isso 400 anos antes de Cristo. Que a gente adoece principalmente quando não nutre o organismo direito, tá? E quando deixa o organismo cheio de obstáculos à cura. Intoxicado demais, cheio de radicais livres, inflamado, sabe? Então são carências, e sim, os hormônios podem entrar nessas carências, tá? E os excessos, e o que possa agredir o organismo. Isso é o básico. É quando isso tá ruim que você adoece basicamente. Não é falar que toda doença e sintoma em primeiro lugar você tem que tratar com hormônios. Não dá. Ele cita um exemplo na live de mulheres que, no pós-menopausa ou perto da menopausa, apresentam depressão, vão nos seus médicos, e aí os médicos fazem o quê? Prescrevem um antidepressivo, na maioria dos casos. E eu concordo que muitas vezes, uma mulher no pré-menopausa, ali pertinho de parar de menstruar, ou no pós-menopausa, tá? Ela esteja com muitos hormônios baixos, e eu vejo em consultório muitos que chegam tomando antidepressivo ou não, ou com depressão, tá? Se não tratada, e que usando os hormônios junto a bons hábitos de vida, boa suplementação e tudo, elas melhoram de depressão, de ansiedade, de diabetes, de pressão alta, de baixa libido, de ressecamento, de dor de cabeça, de tontura, melhora a circulação, emagrecem, melhora a massa muscular, joia. Mas isso é um processo de você avaliar no consultório, ver o que precisa a pessoa, através de exames, através de uma boa anamnese, repor o necessário, e hormônios são parte desse arsenal. Não é colocar que o hormônio é tudo, tá? Então eu concordo com ele quando ele diz que tem muita gente tomando antidepressivo desnecessariamente. E se melhorasse os seus níveis hormonais junto a alguns hábitos de vida que eu explico no livro, tá? Que com certeza essas pessoas poderiam evitar a necessidade de usar remédios, tá? Ou usar menos remédios com melhores resultados. Mas daí você falar que tudo é hormônio, não dá, tá? Então eu resolvi trazer essa live pra vocês pra alertar. Mas como é que eu vou entender o que é um hormônio? Eu tô vendo que tem muitas dúvidas de vocês aqui, que vocês vão encontrar no meu material vasto sobre hormônios, que tá no icaro.med.br/hormônios, sem acento, que é o link. Ou você vai no YouTube, youtube.com/dricaro-alves, e busca lá Ícaro Médico Hormônios. Tem dezenas de vídeos que vão ensinar o básico pra vocês didaticamente. O que você não pode querer usar algo, ou melhor, não é adequado, se você não conhecer aquilo. Então a base tá aí no icaro.med.br/hormônios. Mas explicando rapidamente aqui, pro pessoal que tá na live, que não vai agora ver os demais vídeos, sugiro que assistam depois, eu vou explicar. O seu corpo é uma grande empresa, tá bom? Então vamos lá. O presidente da empresa é a sua consciência, tá? É a sua mente, que é o conjunto de pensamentos que você tem. Esse presidente vai mandar a ordem para os diretores, tá? Que são as partes do cérebro. Esses diretores, eles são responsáveis pelos resultados que você queira. Produz um músculo aqui, produz um osso aqui, desintoxica aqui, dá energia para essa pessoa, tá? Produz uma enzima aqui, combate essa doença, tá bom? Aí o cérebro, ele vai mandar a ordem dos diretores para os gerentes, tá? Que são as regiões da medula espinhal, lá atrás da tua coluna, tá? Dentro da coluna, mas mais na parte de trás, tá bom? Sua medula espinhal, que é um conjunto de feixes nervosos que vão distribuir essa ordem para as glândulas. Tem glândulas no cérebro para mandar ordens através de hormônios diretos, mensageiros? Tem, tá? Mas a gente tem várias glândulas no corpo também, como o pâncreas, como a tireoide, tá? Como as adrenais, os ovários, os testículos, tá bom?
que essas glândulas, elas vão produzir hormônios que são os mensageiros, que vão transmitir essas ordens do que precisa ser feito para as células e tecidos do seu corpo. Para as células e tecidos do sistema urinário, sanguíneo, respiratório, circulatório, digestivo, locomotor e por aí vai. Ok? E aí, os trabalhadores diretos, que são essas células e tecidos, baseado nessas ordens que chegam por nervos e basicamente, de maneira muito importante, por hormônios, que são substâncias químicas, eles vão executar essas ordens. Tá? Então, gente, eu quero que vocês entendam que se o seu organismo é uma empresa, o mais importante em uma empresa são os funcionários, são as células e tecidos. E que eles tenham condições de trabalhar direito através dos hábitos saudáveis de vida. O que também os hábitos saudáveis de vida, água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, vão dar condições das glândulas, aquelas do cérebro, tá? E do resto do corpo, produzirem os hormônios que serão mensageiros para todas as células do corpo saberem o que fazer no dia a dia. Ok? Então, basicamente, a primeira coisa que você tem que ter para funcionar são materiais de construção para você funcionar e condições de nutrição e de funcionamento. Mas primeiro você tem que existir água, nutrientes, oxigênio, e isso circular através da circulação sanguínea, que o exercício ajuda. E você dormir direito, porque é durante o sono que você se recompõe para cada dia. E você pegar sol, porque o sol, por vários mecanismos, melhora a circulação, produção de várias substâncias adequadas, como a vitamina D. E aí sim, tendo essa base, os hormônios vão servir de mensageiros para as ordens do cérebro, para você atuar no seu corpo. Então, não dá para alguém chegar e falar, tudo é hormônio, para funcionar bem é hormônio, para você viver muito tempo e ter saúde é hormônio. Gente, é uma máquina muito complexa nosso corpo. Tudo bem? Então, se você entendeu que você é uma empresa, tá? E que hormônios são só as mensagens enviadas dentro de você, seja por uma ligação celular, uma ligação do telefone fixo da empresa pro ramal, seja por um bilhete escrito, um memorando e companhia, tá? Uma conversa do chefe com você entendeu que os hormônios são mensageiros. Tudo bem? Mensageiros. Então, o que acontece? Quando essa mensagem chega em excesso em um organismo minimamente equilibrado de hábitos de vida, tá? De exercícios, ou hábitos de vida, meio ambiente e genética, os próprios funcionários ou trabalhadores, eles vão acelerar a função deles, vão funcionar melhor e tudo, mas até um limite. Depois eles vão comunicar nessa empresa saudável assim, ó, tá em excesso, já estamos fazendo o nosso máximo. E tudo vai ficar bem, tá? Possivelmente, mesmo com excesso, por curto período de tempo. Agora, se você pega os hormônios em excesso no organismo e você bota lá, você nem tá dando hábito de vida, suas células mal têm água para funcionar, mal tem nutrientes adequados, mal tem oxigênio, tá? E aí você vem com os hormônios dando ordem, ó, células e tecidos e órgãos se virem, executem essa função aqui. Na chibata, que é o excesso hormonal, as células e tecidos vão executar as ordens da melhor forma possível. O que muitas vezes não vai ser bom, porque não tem materiais para funcionar, não tem condições. E aí, quando não executa direito, dá câncer, dá infarto, dá derrame, dá trombose, dá embolia, dá doenças autoimunes, dá os adoecimentos, causando sintomas de doenças ou agravando os que já tem. Vocês entenderam? Então, qual foi o problema com essas pacientes que eu recebi, tá? Principalmente mulheres, um ou outro homem. Tudo no corpo, gente, tem um nível mínimo e máximo. Água, você tem que ter um nível mínimo de hidratação, e se passar o nível máximo, você morre. Tá? Proteína, você tem que ter um nível mínimo, tá? Para funcionar, para existir, porque primeiro uma coisa para funcionar tem que existir, né? Água, nutrientes, oxigênio são básicos. E você tem um nível máximo de proteínas, a partir do qual até que o que era para ser bom dentro de um intervalo vai detonar o teu organismo. Entendeu? No caso dessas pacientes, o que aconteceu? Os hábitos de vida não eram tão bons. Quando chegaram para mim, eu tive que corrigir várias coisas. Diz que eu já falei: água, alimentação, exercício, sono, respiração, sol, excesso de estresse, tá tudo livre, tá? Excesso de intoxicações, sabe? Não cuidavam tão bem de mente, espírito e relações sociais, sabe? Não tinha um bom acompanhamento, não tinha exames há um bom tempo, em alguns casos. Não é que todo mundo tivesse todos os hábitos ruins. Não, um ou outro, né? 2, 3, 4 não estavam bons, tá? Além de tudo, vivem em meio ambientes que não estavam muito bons, tá? Com excesso de estresse, sabe? Com uma dificuldade de dormir adequadamente. Para algumas, intoxicação por coisas do meio ambiente, para outras, intoxicação eletromagnética excessiva. Então, gente, lembra do que eu falei para vocês? Se não tem bons hábitos de vida, genética bem favorável e um bom meio ambiente, gente, um desses que falte vai fazer com que o hormônio em excesso dê problemas, tá? A Francisca está perguntando como consigo o livro. Francisca, eu já falei, mas eu vou repetir, tá bom? Você pega, vai lá no www.dominesuasaude.com.br e você vai conseguir baixar gratuitamente o livro agora ou na hora que você quiser. Todos vocês, é gratuito. Tá? E aí, o que aconteceu com elas? Nódulos nas mamas, aumento da quantidade de miomas, irritabilidade, ansiedade, estresse, tá? Problemas de pressão alta, emotividade descontrolada, tá? Então, um monte de coisa, sabe? Que pode aparecer, eu só falei de alguns sintomas, tá bom? Uma estava com caso desequilibrado de diabetes, a outra estava com caso desequilibrado de pressão alta, por aí vai, tá? Francisca, www.dominesuasaude.com.br, tá bom? Então, volto a dizer para vocês. Antes disso, essas pacientes disseram que chegaram a esse cara como? Eu tô falando de uma pessoa, tá? Mas tem um monte de nutricionista no país que está prescrevendo hormônios sem poder, tá? Tem um monte de personal trainer, tá? Que está prescrevendo hormônios sem poder, farmacêutico e por aí vai, tá? A maioria é gente ética, que trabalha bem em multidisciplinaridade, sabe que o hormônio é com o médico, tá? E nem todos os médicos sabem trabalhar bem com hormônios, sabe? Eu tenho colegas que falam: não, esse negócio de hormônio eu nem mexo porque eu não sei mexer, joia. Eu acho isso mais honesto do que você mexer com uma coisa que você não sabe. Quando vai repor hormônio, tem que repor vários hormônios diferentes muitas vezes. Tem que investigar vários para saber todos que tem que repor, não é só um ou outro, sabe? Mas enfim, isso está lá no icaro.med.br/hormônios, tá? E o que aconteceu foi que essas pacientes, pela internet, no desespero, caíram nos vídeos desse cara, e esse cara falando que os hormônios, mil maravilhas e tudo, não sei o quê,
marcaram consulta com ele, tá? Alguns com alunos dele, outros marcaram com ele, tá? E aí depois de exames bem resumidos, que foi o que me disseram, tá? E depois de uma consulta bem rápida e resumida também, foi tacado hormônio vários em doses altíssimas. Para vocês terem uma ideia, uma paciente recebeu uma prescrição de, olha só, 50 miligramas de testosterona por dia, sendo que a maior parte das minhas pacientes aqui, mulher, recebe estourando 5 miligramas, estourando 10 miligramas por períodos de tempo curtíssimos, tá? Porque a produção corporal da mulher é até bem menor do que isso. Então você prescreve uma dose, entendendo que no gel hormonal que você vai passar, tá? Vai entrar uma quantidade bem menor do que isso mesmo no metabolismo dela. Tudo bem? Então, esse cara prescreveu 50 para uma mulher para um uso de vários meses. Olha só. Estradiol, 5 miligramas por dia, uma delas. A outra, 20 miligramas por dia. Estradiol é um hormônio super potente. Eu prescrevo para as minhas pacientes aqui, no máximo 1 miligrama, estourando para algumas 2 miligramas por dia, mas já alertando para elas, olha, é uma dose alta, tenha bons hábitos de vida, tá aqui o livro, melhore sua vida, melhore seu meio ambiente o máximo possível, tá? Então, gente, só dei 2 exemplos. Vamos dar um exemplo do T3. T3 eu vejo que para vários pacientes é importante, tá? É um hormônio da tireoide. Eu prescrevo para a maioria dos meus pacientes, quando eu prescrevo, no máximo 3 microgramas 3 vezes por dia. No máximo. Um ou outro que passa disso e a gente vai monitorando. Teve uma paciente que chegou para mim usando 60 microgramas de T3, com uma ansiedade monstra, outra com a pressão elevadíssima, sabe? Então, na minha opinião, certas condutas não são só indevidas ou charlatanismo, elas são crime. Elas são crime, tá? Por quê? Porque eu volto a dizer para vocês, só tem a mínima chance de não ter efeitos colaterais ou até doenças causadas ou agravadas pelo uso excessivo de hormônios quem tenha hábitos de vida excelentes, todos eles, genética bem favorável e bom meio ambiente. Caso contrário, é quase certo e inevitável que os sintomas e doenças vão aparecer com o tempo. Só que aí, no caso delas, mais de ano usando, os sintomas começaram a aparecer. Eu fico pensando, gente que cai na lábia do cara, ou desses profissionais que estão prescrevendo overdoses, usa por anos e simplesmente, puf, morre. Sabe? Será que as pessoas vão pensar, pode ter sido por esse excesso por tanto tempo? Ou as pessoas que vão usando, um dia elas podem aprender que, nossa, pelo que eu li aqui de outros médicos, pelo que eu vi de vídeos, está alto, é melhor eu não usar essa dose aqui, joia. Mas aí lá na frente deixa de usar, mas o estrago pode já ter sido feito e não poder mais ser desfeito, sabe? Em todas aquelas doenças que eu já falei. Ou então, aquela pessoa que vem e graças a Deus, como essas pacientes, a gente faz os exames, eu mostro, olha aqui isso, tá? E um excesso 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, se for o 2.800 da mãe dele, esse excesso é o quê? Vamos calcular rapidamente? 100 vezes? Não, 50 vezes o que deveria? 50 vezes? É muita coisa, gente, é muita coisa, tá? E assim, é bem desse jeito, no começo, qualquer pessoa que usar uma overdose de hormônios tende a se sentir Superman, Superwoman. Sabe, a mulher se sente bem demais. O homem se sente bem demais. Mas rapidamente, como até o Vitor falou aí, um quiroprata excelente, né? No caso do homem, o excesso de testosterona vai acabar virando estradiol. E o excesso de estradiol em homem dá problema. E a mesma coisa pode acontecer na mulher. Só estou dando uma complicação possível. E detonar a vida dela. Então, muitas vezes os sintomas vêm lá na frente, as doenças lá na frente, e a pessoa não vai lembrar que foi aquele momento de vida, aqueles anos, de repente, meses ou anos, até aparecerem os problemas, é que podem ter levado aquilo. Então, cuidado, gente, tá? No começo, a pessoa pode se sentir ótima e até melhor que antes. Afinal de contas, ela está inundando
o corpo dela com substâncias mensageiras que caem a cada ano de vida, pelo envelhecimento natural, ok? E que a gente repõe, eu reponho hormônios para os meus pacientes em consultório, sim, em doses fisiológicas, acompanhando por exames e o quadro clínico do paciente periodicamente, ajustando as doses que nunca levam a excesso. Quando passa um pouquinho, a gente abaixa a dose e modula. Nunca tive complicações relacionadas a hormônios no meu consultório até hoje. Em 15 anos que eu trabalho com a parte hormonal, tá? Junto ao ortomolecular integrativo, tá? Mas com o passar dos anos, o excesso de hormônios vai levar a sintomas e doenças, porque tudo em excesso faz mal. Ok? Então, meu recado final para vocês. Estude, tá bom? Estude, vá lá no www.icaro.med.br/hormônios, tá? E vá lá no www.dominesuasaude.com.br. Você vai baixar o livro, você vai aprender a otimizar direito a tua saúde em geral, tá bom? Olha, a Gabi Silveira entrou aqui. A Gabi vende as panelas da Royal Prestige, que eu tenho em casa, que são excelentes, as melhores do mundo. Qualquer coisa, falem com ela aí, são muito boas. Então, estude, tá? Pelo meu livro, você vai aprender a base para você ter uma saúde excelente, gratuitamente. Dominesuasaude.com.br, tá bom? Pelo www.icaro.med.br/hormônios, você vai aprender toda essa base de hormônios, o que em geral deve ser feito, o que não deve, para você entender caso seja aplicado para você. Sim, Aparecida, a live vai ficar gravada e eu vou distribuir por todas as minhas redes nos próximos dias, tá bom? Depois que você estudou, faça a sua parte, adote bons hábitos de vida, tá? Melhore como você leva a sua vida. Aí, procure bons profissionais de saúde, tá? Para te acompanhar. Se você quiser marcar comigo, 61-99646-7775. Atendo em Brasília presencial, mas online, gente do Brasil e do mundo inteiro. Só você marcar. Ou pelo link na bio, tá? Ou pelo link que está no icaro.med.br, tá bom? Meu nome no YouTube é Dr. Ícaro Alves, tá bom? youtube.com/Dr. Ícaro Alves. Faça a sua parte estudando. Quem não estuda não tem boa saúde. É uma ou outra exceção aqui ou ali, tá? E evite qualquer excesso, principalmente se for de hormônios, tá bom? Se você pode evitar colocar uma coisa em excesso no seu organismo, evite, sob bom acompanhamento. Mas eu não estou aqui demonizando o uso de hormônios, não. Eu prescrevo para a grande maioria dos meus pacientes adultos aqui no consultório. A maioria acaba chegando com alguma carência e muitas vezes o uso é transitório, usa por um tempo, melhora, aí ganha o pique, ou a disposição, ou a energia para melhorar os hábitos de vida, melhora os hábitos de vida, as glândulas voltam a funcionar e a gente tira. Mas o que eu quero que vocês entendam é que hormônios são ferramentas excelentes para ajudar a melhorar a saúde. Excelentes. Mas que tem que ser bem usadas e com bom acompanhamento, com bons exames e não podem ser em excesso, em nenhuma situação. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, muito obrigado pela confiança de todos vocês. Estudem o material, baixem o livro gratuitamente, o Domine Sua Saúde, tá? Acessem o link de hormônios, aprendam, apliquem na vida de vocês e vivam melhor. E me sigam nas redes sociais que eu estou sempre postando conteúdos que eu acho que possam ajudar vocês a viverem melhor. Que Deus abençoe vocês, compartilhem essa live, muita gente precisa assistir isso para abrir os olhos. Fique com Deus, tudo de bom. Até mais.